Boa noite a todos. Para a gente começar então, vamos começar com uma oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar então com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos reunidos e vamos que vamos então. Bom, para começar o nosso encontro então, vou fazer uma introduçãozinha aqui, que eu acho que a Adri já falou sobre isso, mas é sempre bom a gente estar relembrando, né? O que é milagre? Então vamos lá. O que são os milagres? Os milagres são fatos extraordinários que fogem da ordem natural. O milagre é ao mesmo tempo um fato extraordinário que rompe bruscamente com o curso habitual das coisas e uma manifestação absolutamente particular da bondade de Deus Pai. É um sinal figurativo e confirmativo da mensagem cristã. E aí nós temos alguns tipos de milagres, né? Os primeiros, eu vou falar dos milagres que são narrados no Evangelho de Jesus. Então, primeiro, o objetivo desses milagres de Jesus era para mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, unigênito do Pai. E além disso, também revela a misericórdia do Pai, essa bondade do Pai e o seu plano de amor, de salvação para a humanidade. Né? Aí tem alguns exemplos dos milagres narrados no Evangelho. Tem o primeiro deles, né, a bodas de Caná, que foi ele transformando água em vinho. Depois a gente tem a cura do paralítico, a cura dos cegos, a multiplicação dos pães, andar sobre as águas, ressurreição de Lázaro e várias outras. Né? Então são só alguns exemplos de milagres que foram narrados no Evangelho de Jesus, então que ele fez enquanto ele ainda estava aqui conosco. E aí nós temos os milagres que são feitos por intercessão dos santos. Lembrando que os milagres, eles são sempre realizados por Deus, né? Deus que tem o poder de fazer milagre. Os santos, eles intercedem a nós junto a Deus, mas eles não realizam os milagres, né? Eles pedem a nosso favor. Então eu vou dar um exemplo aqui de um milagre que eu acho bastante legal e que muitas pessoas não conhecem, e ele ilustra bem para nós o que realmente é um milagre. Porque às vezes a pessoa, sei lá, tem uma enxaqueca, alguma coisa, ela, sei lá, faz uma oração, alguma coisa, acabou, é um milagre. Não sei se é bem um milagre isso, né? Muitas vezes a gente confunde um pouco as coisas. Então a gente tem o milagre de Calanda, que aconteceu na Espanha, na cidade de Calanda, com o senhor Miguel Juan Pellicer. O milagre, ele é tudo documentado, então ele tem todos os fatos, tudo o que aconteceu com todo o histórico, todas as datas, tudo certinho, né, para a igreja poder analisar e realmente verificar se aquilo realmente é um milagre ou não. Esse milagre, no caso, ele aconteceu em 1637, então já faz um pouquinho de tempo aí. O Miguel, ele trabalhava com uma carroça e, por um descuido, a carroça acabou passando por cima da perna dele e acabou causando uma grande lesão na perna dele. Ele foi atendido pelos médicos na região de onde ele morava, né, em Calanda, e só que o hospital lá ele era um pouco deficitário e ele queria ir para um hospital maior, né? Então aí ele acabou sendo transferido para um outro hospital em Saragoza, e aí que era um hospital maior. Só que além dele ir para o hospital, ele queria ir num santuário, que ele tinha uma grande devoção por Nossa Senhora do Pilar. E lá em Saragoza também tinha esse santuário. Então essa viagem foi um pouco tumultuada, foi complicada, porque ele estava já em estado grave, e ele, antes de ir para o hospital, ele ainda quis passar no santuário, mas de qualquer forma ele conseguiu passar no santuário e depois foi para o hospital. Quando ele vai para o hospital em Saragoza, a perna dele acaba tendo que ser amputada, 4 dedos acima do joelho, por conta do acidente, porque senão ele ia morrer. Ele fica internado nesse hospital aproximadamente 1 ano,
E, e quando ele pode sair do hospital, então, ele recebe uma perna de pau, né, uma perna de madeira para ele poder se locomover e duas muletas. E aí ele tem autorização, então, para ficar na igreja lá em Saragossa, para para ele poder mendigar, porque até então ele não ia poder mais trabalhar, né? Ele estava amputado e iam se complicar muito as coisas. E ele fica mendigando lá, só que ele, como era grande, fiel, ele tinha grande admiração por Nossa Senhora do Pilar, ele acreditava que ele pedindo ali ele ia conseguir alguma graça. E ele fazia o seguinte, ele pegava, naquela época ainda não tinha luz elétrica, né? Então eram lâmpadas, aquelas lâmpadas a óleo. Ele pegava o óleo dessas lâmpadas e passava na ferida da perna. E ele passava aquilo todo dia passava. Os médicos às vezes viam aquilo e falavam, mas assim você não vai cicatrizar sua ferida, assim você vai tornar pior. Mas ele não se importava, ele tinha uma grande devoção pela santa realmente e continuou assim. E ele viveu dessa maneira, de maneira muito pobre, mendigando mesmo, durante aproximadamente aí 1 ano e meio, 2 anos. Até que chegou uma pessoa para ele e falou: Olha, por que você não volta para sua casa, para casa da sua família? Né? Você está sofrendo tanto aqui. E, enfim, essa pessoa acaba convencendo ele e ele volta para casa, então, para Calanda. E quando ele chega em Calanda, na casa, na casa que ele, na casa dos pais dele, né? Ele encontra os pais, tudo, eles fazem uma recepção para ele e ele vai se deitar. E tem inclusive algumas pessoas de fora na casa, não estão só os pais, tem outras pessoas também na casa nesse dia. Ele vai se deitar e ele dorme umas 9 horas. Quando é 10 horas, a mãe dele vai no quarto e ela percebe que apareceu uma coisa absurda. Aparece a perna dele novamente onde tinha sido amputada. Então, o milagre é exatamente isso. Quer dizer, a perna que havia sido amputada, ela volta para o Miguel, né? Na volta, o Miguel acaba recebendo a mesma perna. Inclusive, ela tinha algumas cicatrizes, então é a mesma perna. Mais de praticamente 3 anos depois, de 2 anos e meio depois de ser amputada, essa perna então volta para ele. Então isso é um milagre. Isso tem todas as comprovações, tem todas as documentações médicas e tudo. A perna dele tinha sido enterrada e depois eles vão procurar essa perna que tinha sido enterrada e realmente ela já não está mais lá. E aconteceu isso, quer dizer, muito tempo depois. Não é algo que foi que aconteceu rapidamente. Então, a medicina hoje não consegue fazer isso, quanto mais aí há 400 anos atrás praticamente. Então, é realmente algo muito incrível, né? Muito maravilhoso que Deus pode fazer por intercessão nesse caso, então, de Nossa Senhora do Pilar. Muito bem. Depois vocês falam se todos conheciam esse milagre, se alguém não conhecia, aí vai avisando a gente aí. Agora a gente entra, então, na parte que a gente vai falar mesmo sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Para a gente começar, a gente vai entrar aqui na época pré-colombiana, né? E a gente vai falar um pouco dessa civilização que são os astecas, né? Ela se desenvolveu principalmente, né, mais fortemente nos séculos de 14 a 16, no território correspondente ao México. Ele era um povo guerreiro, politeísta, ou seja, eles cultuavam vários deuses, principalmente os deuses da natureza, são dos fenômenos naturais, do sol, da lua, do trovão, da chuva. E eles acreditavam que se o sangue humano não fosse oferecido ao sol, a engrenagem do mundo deixaria de funcionar. O que isso quer dizer? Que o sol não ia nascer novamente, porque eles tinham uma crença de que existia uma luta para o Sol nascer e depois uma luta para a vida nas estrelas e a Lua, quer dizer, eram todos deuses e eles ficavam lutando entre si para isso acontecer. E para ter um ciclo normal, eles faziam esses sacrifícios humanos. Muitas vezes esses sacrifícios eram de crianças, de mulheres, e eles chegavam até a arrancar o coração das vítimas e até a comer, né? Eles tinham esses hábitos canibais também. Em algumas épocas do ano ou em algumas ocasiões especiais, eles chegavam a matar milhares de pessoas no mesmo culto, no mesmo dia. Então, essa era a realidade
da América aí quando chegaram os espanhóis. Aqui a gente vê a imagem, é a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan. É difícil falar. Peço desculpas aí se alguém fala asteco. Enfim. Então essa cidade é a cidade antiga do México. Aqui é onde hoje existe o México. Essa era a cidade que existia asteca na época. Ela era muito desenvolvida, né? Tinham aí milhares, dezenas ou até centenas de milhares de pessoas que moravam nessa cidade. E ela era construída no meio de um lago. Realmente eles eram bastante evoluídos aí. E aí a gente vai para a pergunta: quem descobriu a América? Aí o descobriu, vocês veem que ele está entre aspas, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe então que ela não foi descoberta, porque já existiam outras civilizações na América, né? Então, quando a gente estuda na escola, a gente vai ver que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, não é isso? Muito bem. Em 12 de outubro de 1492, chegou então ao continente americano Cristóvão Colombo. Ele, na verdade, chegou em El Salvador e ele dá um nome nessa ilha, né, de El Salvador, justamente porque ele era realmente muito católico, né? Ele era genovês da Itália e, apesar dele ter vindo com a patrocínio dos reis espanhóis, né? Os reis espanhóis que patrocinaram então essa descoberta aí, né, do Cristóvão Colombo. Quando Cristóvão Colombo vem para descobrir a América, antes, para ele conseguir convencer, na verdade, primeiro ele tenta convencer o rei de Portugal, Dom João II, se não me engano, e ele tenta convencê-lo, mas Dom João não quer, não topa essa empreitada, né, de Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo, então, ele vai fazer tentar a sorte, então, com os reis da Espanha, que eram reis muito católicos, né? O rei Fernando e a rainha Isabel. E ele vai, para convencê-los, ele vai num mosteiro, que é conhecido como Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe, na província de Cáceres, na Espanha. Então ele consegue convencê-los então a fazer essa aventura, essa jornada nesse mosteiro. Então aí a gente já começa a ver a presença desse nome, né, Guadalupe, né? Porque até então a gente imagina que Guadalupe só tem a do México, mas não é bem assim. Então já existe, na verdade, essa imagem. Essa imagem ela ficava com São Lucas, ela ficou durante muito tempo enterrada junto com São Lucas, e depois ela foi trazida para a Espanha, e tem então esse mosteiro que fica essa imagem até hoje lá exposta. Tá? Muito bem. Aí vem mais uma perguntinha. Ah, não, outra coisa aqui então, esqueci de falar. Cristóvão significa portador de Cristo, né? Cristo, tá vendo? Tem o Cristo na palavra. Então isso é algo muito interessante, porque como a gente viu anteriormente, aí os astecas eles eram um povo bárbaro, né? Eles matavam aí as pessoas, enfim. E então Cristóvão Colombo, ele, a partir da chegada dele, vai chegar também a igreja, vai chegar Cristo, vai chegar aqui para a América, né? Para esse novo mundo, para evangelizar então esse povo aí. Agora sim, mais uma pergunta. E qual é o nome da embarcação que trouxe Colombo até a América? E aí, vocês sabem? Vamos lá então. Qual que é o nome da embarcação que trouxe Colombo até a América? Bora lá. Bom, ele veio numa esquadria, né? Era uma esquadra naval composta por 3 navios, 3 embarcações, né? Santa Maria, Pinta e Nina. Quais vocês acham que trouxe Colombo? Santa Maria? Muito bem. Olha que coisa mais interessante ainda. Quer dizer, foi no seio de Santa Maria que trouxe da Europa para a América o Cristo, o portador do Cristo, o que veio trazer Cristo até nós, né?
É algo interessante que muitas vezes a gente não repara na história, mas que é bem interessante, né? Então, o Cristóvão Colombo chegou aqui na América, descobriu, foi para descobriu primeiro essa ilha, né, que fica lá no Caribe, El Salvador. E quando ele estava voltando, eles logo no começo da viagem, eles pegam uma tempestade muito violenta, muito forte. E aí ele fica desesperado. Então ele junta toda a tripulação e faz uma promessa a Nossa Senhora de Guadalupe, que se Nossa Senhora tirá-los dali, salvá-los, ele promete que vai fazer lá uma peregrinação com a tripulação até o mosteiro novamente, lá de Guadalupe, né, onde toda a viagem começou. E ele se salva, menos a embarcação, que a embarcação infelizmente é perdida. E ele vai então, volta para a Espanha, nos outros navios, Pinta e Nina, e ele vai fazer então essa peregrinação novamente lá em Santa Maria de Guadalupe. E aqui a gente tem uma imagem de Santa Maria de Guadalupe, né? Eu estava falando, então essa é a imagem lá que fica na Espanha de Santa Maria de Guadalupe. Tá? Vocês veem que ela não é muito parecida com a imagem de Guadalupe aqui, nossa aqui. Continuando então. Agora a gente vai falar um pouco da história realmente de Nossa Senhora de Guadalupe aqui da América. Bom, em 1474 nasce um índio chamado Cuatlatolatzin. Nossa Senhora, vai ser complicado falar esses nomes aqui. Enfim, o importante é só ver que realmente é algo antigo, né? Em 1492, Cristóvão Colombo chega então à América, né, como a gente falou, de São Salvador. Em 1521, a capital dos astecas, que é aquela que a gente viu, aquela imagem, né, que é a antiga, que é a nova cidade do México, foi derrotada pelas forças espanholas. Em 1524, os 12 primeiros franciscanos chegam na cidade do México. E aí então eles têm esse trabalho de evangelizar esses índios, né? Porque eles tinham uma luta muito dura. E com a chegada dos franciscanos, eles tentavam trazer a paz, tentavam trazer uma harmonia e tentando evangelizar esses índios. Em 1522, o índio, então, Cuatlatlatzin, né, que é aquele que eu falei lá atrás, ele foi batizado com 51 anos e ele recebe então o nome cristão de Juan Diego, né, que esse é o que a gente vai ver daqui para frente. Muito bom. Em 1529, alguns anos depois, então, a esposa de Juan Diego morre, ela fica doente e morre. E aí ele passa a morar somente com um tio dele. E aí, em 1531, é o ano que a gente vai ver a história que vai passar agora. Eu vou passar um vídeo para vocês. Uma parte dele está... O áudio dele está bem baixo, mas não se preocupe que ele é todo em asteca, então realmente não dá para entender nada. Uma parte dele vai estar legendada, e a parte que não tiver eu vou contando, a gente vamos conversando, vai ver se vai dar certo, vamos lá. O Juan Diego, então, aqui está falando de justamente 1531, e o Juan Diego todo dia ele ia para a igreja para aprender, para fazer a catequese. E numa dessas idas, de repente ele começa a ouvir o canto dos passarinhos e ele encontra isso. Juan Diegotzin. Tlashikaki no xocoyo Juantzin. Campa intimohuica. Siguapile. No chpotzine. No te cuyo. Campa no nasis buchancinco mexicotlatilolco. No contepotztoca en teoyotl. Mashikmati no xocoyo. Canehuatl ininantzin. Inguelneli teotl. Huelineki. Nica nexquechilisque no tocaltzin. Y nunca ni nextis no te tlasotlalis. Y notech motemachilia.
Ashaw inompa inictecpansha nignexicobispo. Aujtiquilhuis, senca niqueleuia, nexquechilino teocal. Cajuel nictlasocamatis. Auca niquixtlahuas. Caic nimistlamachtis. Siguapile. Nonansin. Kaya ni yaw ni kektilis mutlatosin. Ma, ni mitsnutlan kawili. Ni mumasewan. Ne, pansin. Sin obispo, nech la popolwi. El fue cactonansin. No te cuyo, Juan Diego dice que lo disculpe, que lo envía la Señora del Cielo. Levántate, hijo. Lo iré más despacio y pensaré en la voluntad y el deseo con que has venido. Juan Diego, acompáñame. Siguapile. Kaon iguala inompa o tinechmotitlanili. Onikitak topisca tlatuani. Ye. Amomonelchiwa. Hitech, chimukawili, pipiltil. Ni masegwal, ni mekapali. Nech la popolwi no socoyo. Tlaxikaki no xocoyo. Camotlazonti ninguelitech, kitquisque no tlato. Yesewel yugmoneki. Tehuatl tinemis. Huelmochihuas no tlanequilis. Aujuel nimistlatlauctia no xocoyo. Oxepatía sin mostla, tiquitati un obispo. Inquineltilis. Quichihuas no teocal. Xiquilwi. Huelnehuatl. Ni semicac ixpochtli. Ni nantzin teotul. Inompa nimitztitlani. No te cuyo, Siguapile. Macamonik tequipacho en moyolotzin. Onihuicas motlatolzin. E ele fala então que vai levar a mensagem para ela não se preocupar. Amoninel tocos. Isquiscamos tlatotase siguapili. Ele vai ver amanhã então se para ela não se preocupar, não ficar triste. E aí no dia seguinte ele volta lá pro bispo. Quando ele tentava falar com o bispo, ele sempre penava bastante, ele demorava bastante, eles enrolavam bastante ele antes de conseguir falar com o bispo. E aí essa é a segunda vez então que ele vai falar com o bispo. Señor, dice que es voluntad de la Señora del Cielo que construyáis su templo donde manifestó que lo quería. ¿Dónde la vistes, Juan Diego? ¿Cómo es? Comprende que es necesaria una señal para poderte creer. Decidme cuál es la señal que queréis, que luego iré a pedírsela. Ella sabrá.
¿Cuál es la señal? E o bispo então dispensa mais uma vez o Juan Diego, sem acreditar nas palavras dele, mas dessa vez falando que ele pede um sinal para Nossa Senhora. E a aparição novamente de Nossa Senhora, e ele conta que o bispo não acreditou nele novamente, não acreditou. O bispo não acreditou em mim. E ela tratando ele sempre como diminutivo, né? Juanito, Juanito, você é o menor dos meus filhinhos. Aí ela fala que amanhã ele vai até o bispo e que vai levar então um sinal que o bispo tinha pedido. Ele vai vir então, ele fala, vou vir amanhã, vou vir amanhã. E ele chegando em casa então, ele encontra o tio muito enfermo, muito enfermo. Tem aí um médico aí fazendo aí tentando curar o tio, mas ele fala que realmente não tem jeito. Então o tio ele pede para que o Juan Diego vá buscar um padre para ele receber os sacramentos, para ele poder morrer, para ele poder ir para o céu. Aí o Juan Diego fala assim, tio. E aí ele fala, em seguida eu regresso, eu volto. Por Nuestra Senhora e cumprir assim a encomenda de seu tio. Ele foi por outro caminho, Juan Diego. Ele não foi encontrar Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora vai até o encontro dele. Aí ela fala de novo, meu pequeno Juanito, aonde você vai? Para onde você está indo? Minha filha, minha pequena, como você me achou? Eu não quero causar aflição, eu vou a Tlatelolco, que é onde ficava a igreja. Mas meu filho pequeno, não que nada te assuste, nada perturbe o seu coração. Não te aflija da enfermidade do seu tio. Ele não vai morrer. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Minha senhora, minha menininha. Dá-me um sinal para eu levar para o bispo. Aí ela pede então para ele subir no morro e vai achar flores diferentes. Aí ele pede para cortá-las, juntar e trazer para ela novamente. Não tenha medo. Ainda não chegou a sua hora. Você vai até o bispo e vai contar tudo o que você viu e vai dizer que a Santa Maria de Guadalupe te sarou, te cuidou. Guadalupe. La cumbre del Cerrillo no era el lugar en que se dieran flores. Había riscos. E Dom Juan então ele vai subindo o morro para procurar essas flores que Nossa Senhora tinha falado. Só que era inverno e não tinham flores, não tinham flores nessa época, né? Mas ele foi lá e realmente ele encontra as flores então que Nossa Senhora estava falando.
Menos flores desse tipo num lugar desértico como era essa região. Era el mes de diciembre en que todo lo echa a perder el hielo. E aí ele coloca então as flores, né, as rosas na tilma dele e vai encontrar novamente Nossa Senhora. Y trajo a la señora las flores que fue a cortar. No Shokoyo. Menor dos meus filhos. Você é meu embaixador, muito digno de confiança. Sobre diante do bispo essa manta. E com isso você vai mudar o coração do bispo. E para que seja erguido o templo que eu estou pedindo. Aí ele precisa ver o bispo novamente, ele fala que é urgente, mas dessa terceira vez é o tempo que eles demoram mais para eles deixarem ele receber o bispo. O bispo recebê-lo, na verdade. Juan Diego, pasa. Señor, Juan Diego está aquí y dice traerla para... E aí o bispo recebe novamente então Dom Diego. E ele fala que ele tem a prova agora, né? Que ele tem o sinal. Obispo. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Fiz o que você pediu. Aquí está la señal que envía la Señora del Cielo. Tá o sinal então que a Senhora do Céu mandou para ele. Dígnate a recibirla. Aí quando ele abre então a tilma, caem as rosas e se forma então a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Pede perdão por não ter acreditado. Pede perdão a Deus. Perdão, Deus. Juan Diego cuidó la capilla donde se exponía el milagro que trajo armonía a su pueblo. Então foi construído a capela, né? E Dom Juan Diego que ficou tomando conta então dessa capela. Então essa é a história aí do aparecimento então de quando surgiu, foram as aparições de Nossa Senhora e quando surgiu então a imagem dela na tilma de Juan Diego. Vamos falar agora então sobre o nome Guadalupe. Né, vocês veem no vídeo lá ela fala Guadalupe, né? Na verdade, como ela estava falando o dialeto deles, né, a língua asteca,
Na verdade, acredita-se que ela falou Quatalutsi, que é algo mais ou menos como isso aqui, ó, que significa que esmaga a serpente. O que acontece? Como eles tinham vários deuses, né, os astecas, e um dos deuses principais dele era a serpente. Né? Assim como para nós cristãos, nós temos então a serpente como símbolo do mal, né, que a gente vê no Éden, né, que aparece como forma de serpente. Aqui também então tem a serpente como um deus para eles, na verdade, para os astecas. E Nossa Senhora então ela vem para esmagar a serpente, ou seja, para ela acabar com essa crença que eles tinham, né, que os astecas tinham aí nesses deuses, para evangelizar todos, para criar uma harmonia entre todos eles. Aí eu pego uma mensagem bíblica, então, para a gente falar um pouco sobre a tilma, sobre a imagem que aparece, né? Que é onde a gente vai falar bastante coisa de Nossa Senhora de Guadalupe. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida. Então, essa leitura aí está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 2, a primeira parte aí do 2, né? 2a. Então vamos ver os símbolos que a gente encontra nessa imagem de Guadalupe. Né? O primeiro símbolo que a gente vai falar é o cinto. O cinto ele marca a gravidez da Virgem, que se constata pela forma aumentada no abdômen, onde se destaca uma maior proeminência vertical que transversal. O cinto se localiza em cima do ventre e cai em 2 extremos trapezoidais, que na cultura Nahuatl representa o fim de um ciclo e o nascimento de outro ciclo. Na imagem ela simboliza que Jesus se inicia uma nova era, tanto no velho como para o novo mundo. E aí a gente pode pegar uma associação com a leitura do Apocalipse que a gente viu agora, que ela estava grávida. Então na imagem a gente vê também que ela estava grávida. Aí vamos para o segundo símbolo, que é a lua. É uma lua negra que fica nos pés ali de Nossa Senhora. A Virgem de Guadalupe está pisando no meio da lua. E não é casual que as raízes da palavra México, em Nahuatl, que é a língua lá dos astecas, é México, que significa no centro da lua. E também é o símbolo da fecundidade, nascimento e vida. A lua está negra porque o sol está por trás dela, né? E aí a gente vê então a analogia com o Apocalipse também, que a lua está debaixo dos seus pés. Então a gente vê que a lua está embaixo dos pés aí de Nossa Senhora. O terceiro símbolo que a gente vai falar são os raios do sol. Muita gente também não percebe, mas por trás de Nossa Senhora são os raios solares ali, né? Então a gente tem ela rodeada por esses raios luminosos, aí formam um halo, né? E na mensagem a gente vê que ela é a mãe. Desculpe, isso deixa uma mensagem, que ela é mãe da luz, do sol e do Deus verdadeiro. E no Apocalipse, então, a analogia é que é uma mulher revestida do sol, né? Ela está revestida do sol ali. Depois o anjo. O anjo está aos pés da imagem. As asas são como de águia, assimétricas e muito coloridas. Os tons são parecidos com os do pássaro mexicano Tzintzican, que é o que Juan Diego avistou anunciando a aparição da Virgem de Guadalupe. A águia para os astecas era um símbolo do caráter de um guerreiro, e relacionadas com a aparição da luta do sol contra seus irmãos a lua e a estrela, e como superam todas as manhãs, com a águia que sobe e a águia que desce. E também está relacionado com o nome indígena de Juan Diego, Cuatlatzin, que significa aquele que fala como uma águia. Depois, outro símbolo, né? O cabelo solto. Ter o cabelo solto entre os astecas era um sinal de virgindade. Então a gente vê que a imagem ela é uma virgem e ela é mãe, né? Porque ela está grávida. Né? Então ela está grávida e é virgem. As mãos. As mãos elas estão juntas em sinal de recolhimento e oração.
A da direita, a mão direita dela, ela é mais branca e a mão esquerda ela é mais morena. Isso pode significar a união das raças, né? A união então entre os espanhóis e os mexicas ali, os astecas que moravam naquela região. E aí um outro símbolo, a flor. Essa flor talvez seja que dê para ver menos ali, mas eu aumentei a própria imagem aqui para pegá-la. É uma flor de 4 pétalas. E é o símbolo principal no caso da cultura asteca. Por quê? Porque ela representa o Deus, ela representa a plenitude, o centro do espaço e do tempo. E na imagem de Guadalupe, a gente vê que essa flor ela fica exatamente no ventre de Nossa Senhora, logo abaixo dessa fita, né? Então ela vai marcar aí, ali onde se encontra o grande Deus, o Deus verdadeiro, Nosso Senhor Jesus que está no seu ventre. Aqui eu trouxe uma imagem de Tonantzin-Coatlicue. O que é isso daqui? Na verdade, ela é a deusa maior para os astecas. E ela usa uma saia de cobra. Então o nome dela vem exatamente disso. É aquela que usa saia de cobra. Ela é a mãe de todos os deuses e homens na cultura asteca. Então ela tem muitas semelhanças com Nossa Senhora, não pela imagem que é um horror, né? Parece um monstro aí. Então as duas conceberam seus filhos pródigos, sem contato sexual. As duas compartilham o mesmo local de culto, no caso, né, que era a colina de Tepeyac. A imagem da Virgem de Guadalupe mostra com o sol nas costas e a lua a seus pés. E para os conquistadores, isso aí representava, na verdade, o poder que tinha Nossa Senhora sobre os filhos de Coatlicue, que era o Deus Sol e a Lua, né, a deusa Lua, que eram dois dos principais deuses também dos astecas. Então, o que isso, na verdade, quer dizer? Na verdade, eles tentaram... Nossa Senhora foi Deus, né? Através de Nossa Senhora, ele tentou trazer uma harmonia, tentou trazer de uma maneira confortante para aquele povo indígena, Nossa Senhora mostrando o paralelo com a deusa que eles já tinham como mais importante. Então, para quê? Para Nossa Senhora assumir esse lugar, mostrando que o nosso Deus é muito mais importante e para eles realmente deixarem aquela outra cultura de lado, né? Então, isso na verdade foi muito bom, porque realmente reduziu muito o número de batalhas, existia um número muito grande de batalhas, porque os povos eles eram guerreiros e eles lutavam contra os espanhóis, e a partir então disso é que conseguiu haver uma harmonia entre os povos e o México começou a prosperar bastante a partir disso então. As estrelas, né? No manto de Nossa Senhora a gente tem as estrelas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Na manhã do dia 9 de dezembro de 1531, ocorreu então um solstício, né? O solstício de inverno, que é aquele dia que o sol, o dia dura menos, né? Que vai representar que a partir daquele dia os dias vão ficar cada dia maiores, maiores, maiores até chegar ao verão. Então é quando há um renascer do sol ali, para eles acontecer como se fosse um renascimento. E para eles isso era muito importante. E Nossa Senhora aparece exatamente nesse período. E essas estrelas elas estão representando o céu do México, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, cada um de um lado, com exatamente a constelação. Então a posição das estrelas, elas estão exatamente no lugar daquele dia, porque as estrelas, né, elas vão se movendo de acordo com os dias. Então ela está representada exatamente a constelação daquele dia. E uma coisa mais incrível ainda, que a posição das estrelas elas estão em referência a quem está vendo do céu, e não de quem está vendo da terra. Então é como se quem pintou as estrelas fez do seu ponto de vista, ou seja, de quem está vendo de cima para baixo, do céu para a terra. Vamos lá. Aí a análise da imagem. Na análise da imagem aqui a gente vai ver bastante coisa. É aqui que estão muitos mistérios, muitas coisas que aconteceram e que são mistérios até hoje, né? Não são
a gente pode até falar que são verdadeiros milagres, né? Em primeiro lugar, o que chama a atenção dos peritos, né, é a conservação do tecido, dessa tilma. Porque aquele material, né, que ele é feito de agave, que é um tipo de sisal aí de uma planta, depois eu tenho um slide aqui para mostrar para vocês como é que é algo que poderia durar no máximo 20 anos, ou seja, ela estragava muito rápido, né? Ela não tinha como durar tanto tempo. E a gente está falando de algo que vai fazer aí 500 anos daqui, tem 489 anos, né? Então, quer dizer, já está durando muito mais tempo do que o material realmente poderia durar, porque é uma fibra natural. A matéria sobre a qual a imagem foi estampada, ele deveria então estragar em 20 anos, né? E além disso, ela é imune à poeira e à umidade. Então é isso até que fez com que ela talvez não tenha se estragado aí durante esse tempo todo. A pintura que é feita, ela foi analisada por um cientista alemão, que é prêmio Nobel de Química. O nome dele é Richard Kuhl. E aí ele dá uma resposta aqui que deixou todo mundo perplexo, né, na época. Ele diz que os corantes que foram utilizados na imagem, eles não pertencem nem ao reino vegetal, nem mineral e nem animal. Então foi isso que ele afirmou, ou seja, não é desse mundo. É algo que não tem na Terra, não é vegetal, não é mineral, não é animal, não tem nenhuma mistura, não tem nada que se conheça que possa ser. Então a tintura que foi utilizada, ela ninguém sabe do que. E aí pensou-se então que a tela estivesse tratada por um procedimento especial. Mas de que consistência seria essa preparação da tela para que a pintura pudesse aderir e se conservar incólume sobre matéria tão frágil e perecível como é o alaiate? Confiaram então a 2 estudiosos norte-americanos, o Dr. Callaghan, da NASA, e o professor catedrático de Filosofia da Ciência no Pensacola College, a tarefa de submeter a imagem a uma análise fotográfica com raios infravermelhos. E as suas conclusões foram as seguintes. Primeiro, o alaiate, a tela rala de fio de maguey, não possui preparação alguma, o que torna inexplicável, à luz dos conhecimentos humanos, que os corantes impregnem fibra tão inadequada e nela se conservem. Então, todos os pintores, quando iam fazer um quadro, alguma coisa, eles preparavam a tela antes. E isso era uma tela muito pobre, muito fraca, ela não foi preparada, ela é como se fosse se a gente pensar assim, um saco de feijão, né? Sabe aquele saco de feijão bem rústico? Esse material ele é rústico. Segundo, não há esboços prévios como os descobertos pelo mesmo processo nos quadros de Velázquez, Rubens, El Greco e Tiziano. A imagem foi pintada diretamente, tal qual a vemos, sem esboços nem retificações. O que quer dizer isso? Qualquer pintor também que vai fazer uma obra, ele faz um esboço a lápis antes, para depois fazer a pintura mesmo, com óleo, seja lá com que tinta que ele use. E aqui não existe nenhum tipo de esboço, quer dizer, a pintura foi feita sem esboço nenhum e sem erro também, sem retificações, quer dizer, ele não foi feito nenhuma correção. Terceiro, não há pinceladas. A técnica empregada é desconhecida na história da pintura. É inusitada, incompreensível e irrepetível. E mais, não se descobriu nenhum vestígio de pintura no tecido. Na realidade, a uma distância inferior a 10 centímetros da imagem, só se vê o tecido de maguey cru. As cores desaparecem. Estudos científicos não conseguem descobrir a origem da coloração que formam a imagem nem o método pelo qual a mesma foi pintado. Os cientistas confirmaram que o material que dá origem às cores não pertence a nenhum dos elementos conhecidos na Terra. Foi passado um raio laser no sentido lateral sobre o tecido
Desculpe. Peraí. Descobrindo que a coloração não está nem na frente nem no verso, e sim que as cores flutuam a uma distância de 0,3 de milímetro sobre o tecido sem tocá-lo. Uma das coisas interessantes é quando eles olham um tecido por trás, ele é muito fino. E quando eles olham por trás, não se vê a imagem, só se vê a imagem de frente. E quando se está muito próximo, também não se vê a imagem. No ano de 1791, foi derramado acidentalmente ácido muriático sobre o lado superior direito do manto. 30 dias depois, sem nenhuma espécie de intervenção, o tecido danificado se reconstituiu. O único sinal desse acidente é uma suave descoloração no local onde foi derramado o ácido. Inclusive, hoje, esse sinal está cada vez mais fraco. Quer dizer, com o tempo, ele está sumindo esse sinal, naturalmente. Quer dizer, ele consegue se reconstituir sozinho. No dia 14 de novembro de 1921, Luciano Pérez, um anarquista espanhol, cometeu um atentado com explosivos contra o manto, destruindo tudo ao redor, inclusive uma pesada cruz de metal que havia ao redor. O manto permaneceu em perfeito estado de conservação. Aqui eu vou mostrar então a agave, né, que eu estava falando. Aqui a gente conhece como aloe americana ou sisal. E ela é interessante que essa planta aqui ela é utilizada praticamente para tudo lá no México. Eles usam como remédio porque ela é rica em probióticos, então é bom para a flora intestinal. Ela possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Como bebida, ela é a principal matéria-prima para fazer aquela bebida conhecida no México, a tequila. E ela também tem utilidade aí que eles usam para fazer os fios, as cordas, tecidos, roupas, enfim, e tantas outras coisas. Então, no México isso aqui realmente é muito utilizado. E foi com esse material que eles fizeram, então, a tilma. E aí fizeram outra análise, então, sobre os olhos da imagem. Em 1929, Afonso Marcuy, que era o fotógrafo oficial da antiga Basílica de Guadalupe, teve a impressão de ver a imagem de homem de barba refletido no olho direito de Nossa Senhora. E aí, em 1951, José Carlos Salina examinou uma boa fotografia da face com uma lupa e redescobriu a imagem que parecia ser um homem de barba refletido no olho direito. E ele também localizou esse mesmo homem no olho esquerdo. Os primeiros exames oftalmológicos. A partir de então, várias pessoas tiveram a oportunidade de analisar mais de perto os olhos de Nossa Senhora na tilma. O Dr. Javier Torruella Bueno publicou o primeiro relatório médico dos olhos da imagem em 1956. Ele certificou a presença de uma tripla reflexão. É um efeito que eles chamam de Sanson-Perkin. É uma característica de todo o olho humano vivo. O resultado diz que as imagens estão localizadas exatamente onde elas deveriam estar de acordo com tal efeito, e também que a distorção das imagens combina com a curvatura da córnea. Mais ainda, quando os olhos da imagem são expostos à luz, a retina se contrai, e quando se retira a luz, a retina se dilata, como um olho vivo. O oftalmologista Rafael Torija examinou no mesmo ano a pupila e imagem com oftalmoscópio de alta potência e observou, maravilhado, que na íris se via refletida uma mínima figura do que parecia ser o busto de um homem. Este foi o antecedente imediato para promover a investigação mais profunda, ou seja, a digitalização dos olhos da Virgem de Guadalupe. Conta-se que um grande especialista foi analisar a imagem para refutar os espantosos resultados que considerava absurdos. Logo de início ficou estarrecido ao verificar a conservação da tilma e da imagem passados 450 anos, e comprovou mais uma vez que a figura humana nos olhos dela aparece perfeitamente enfocada no olho direito e desfocada no esquerdo, fato normal para as leis ópticas, se o olho esquerdo estivesse um pouquinho atrás do direito, em relação ao que se observava. Confirmou também a tripla imagem e a luminosidade das pupilas. Pareciam realmente as de uma pessoa viva. As pupilas se contraíam na presença de luz e, quando retiradas, se dilatavam novamente. Um dia, absorto no exame que fazia com oftalmoscópio,
diante dos seus colaboradores, pediu: Senhora, por favor, olhe um pouco para cima. É, era para ser uma piada. Bom, vamos lá. Aí continuando então as análises. Essas análises continuaram então até em 1980, e aí ele conseguiu constituir com quadrinhos microscópicos, eles foram digitalizando cada vez mais e foram investigando, e eles perceberam então que tem 13 imagens, 13 figuras que eles conseguiram detectar no olho direito da imagem, e ela se repetia também no esquerdo, quer dizer, essas mesmas pessoas se repetiam do lado esquerdo. E aí, ainda mais, eles encontraram então, eles conseguiram decifrar quem era cada uma dessas pessoas. Então eles veem uma família de indígenas, eles veem o bispo, eles veem o intérprete que estava junto. E aí, como a imagem do bispo estava bem forte ali, que ele estava bem próximo, eles conseguiram ainda pegar a pupila da pupila, ou seja, pela pupila de Nossa Senhora, eles pegaram a pupila do bispo, e na pupila do bispo eles conseguem ver Juan Diego, a imagem de Juan Diego, então, com a tilma. Então é algo que impossível de se explicar, impossível de alguém fazer algo com tamanha precisão, há 500 anos atrás. São técnicas que nem hoje são conhecidas, eles realmente não conseguiriam fazer. Então essas são as imagens aí, são os estudos que eles conseguem fazer a partir dessa característica da imagem, né? Aí a gente falou um pouco da imagem, né? O Juan Diego também foi beatificado depois, e agora há pouco tempo ele foi então santificado, né? Ele faleceu no dia 30 de maio de 1548, e ele foi beatificado no dia 6 de maio pelo Papa João Paulo II, lá no México. Depois, no dia 31 de julho de 2002, ele tornou-se então o primeiro santo católico indígena americano, né? Então ele também é um santo, e a gente vê até na maneira dele se tratar com Nossa Senhora, tudo, ele sempre muito carinhoso, sempre se colocando da maneira mais humilde possível e sempre fazendo tudo o que ela pediu, né? Então ele também é um grande exemplo para nós. Aqui uma imagem do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, nos dias atuais, um dia de festa, né? Mostrando então, a gente tem aí existia a Catedral Antiga, né? Tem a Basílica Nova, que é essa aqui em formato circular, e é isso aí, né? Eu acho que